Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para que possa encher meu coração de alegria novamente. Da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, mais uma vez, quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, e que nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã doutrina que observaste em mim. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Estás bem ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram, até mesmo Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, procurou-me com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia se encontre com as misericórdias da parte do Senhor. Tu bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Capítulo 2. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouvistes de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esse motivo, suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continua a lembrar dessas orientações a todos, advertindo-os solenemente na presença de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes.
Procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não somente de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para nobres finalidades, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro, e rejeita as questões insensatas e improdutivas, sabendo que geram apenas discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar e paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se te opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Capítulo 3. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-se, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E à semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor, perseverança, observado minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei! Contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebestes e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Capítulo 4. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo,
Aconselha, repreenda e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação, o momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isso não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo enfermo em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te enviam fraternais saudações. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja com todos vós.